Gente, Ingrid, boa noite. A Maria saiu, mas ela já volta. Já voltou. Então, gente, boa noite a todos, a todas. Marisa, vou responder sua pergunta. Vi que você fez antes da gente começar a gravar, e aí eu retomo e você amplia, se você quiser, tá? Então, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Muitíssimo obrigada pela compreensão da mudança na última vez também, né? De novo, uma segunda vez a gente já teve que mudar aqui a nosso encontro, mas são coisas de saúde que não tem como. Então, pega a gente e tá tudo certo, né? A gente é ser humano, a gente sou como vocês, preciso de ajuda, então seguimos aqui hoje. Hoje eu estou bem. O Rodrigo gentilmente organizou todas as questões que foram levantadas ali no grupo, né? Ele colocou aqui numa colinha para mim, muito bem organizada, como é bem típico dele. E eu vou começar pela questão dos equipamentos aí, que eu acho que é um tema, a discussão aí da air fryer e forno de micro-ondas, essas coisas foi bem extensa aí, eu acho que eu queria colocar o meu posicionamento, eu vi que alguns de vocês já até colocaram um vídeo que eu falo a respeito. Então, é o seguinte, quem trouxe esse assunto foi a Rita, né, que colocou pedindo uma ajuda, e várias de vocês interagiram aí. A própria Rita colocou um vídeo, que eu assisti a esse vídeo, para ver qual é o posicionamento, e particularmente eu discordo, né, do posicionamento ali do vídeo. Eu acho que tem algumas coisas que são sensacionalistas hoje em dia, e a gente vai achar opiniões para tudo. Tem gente que vai dizer que o ovo é maravilhoso, tem gente que vai dizer que o ovo é horrível, tem gente que vai dizer que colesterol não tem problema, que café faz mal, que, enfim, tem opiniões diversas, tá? Mas é o seguinte, eu, inclusive ontem, depois que vi, eu fui entrar no PubMed, que é a biblioteca que a gente tem, é uma grande biblioteca de referência na área de saúde, e fui pesquisar ali se tinha alguma coisa mais atualizada sobre forno de micro-ondas e câncer, micro-ondas mesmo, porque a gente fala micro-ondas de uma maneira mais popularizada, e aí circunscrita à minha área de trabalho, então a gente pensa no forno de micro-ondas, mas a gente tem que pensar que a gente está sujeito a ondas de computador, de celular, de Wi-Fi, de televisão, de vários equipamentos, inclusive do micro-ondas também. Então, até onde eu tinha lido estudos, o micro-ondas é seguro, obviamente ele precisa estar funcionando direito, todos os equipamentos eletrônicos, para ter a sua segurança garantida, precisam ter o seu funcionamento adequado. E outra, eu pessoalmente não recomendo cozinhar tudo no micro-ondas, fazer o arroz, fazer o feijão, fazer o legume, fazer tudo no micro-ondas. Eu imagino que a grande maioria aqui, e a grande maioria das pessoas que tem micro-ondas, esquenta um prato de comida, esquenta uma bebida, esquenta alguma coisa e coloca 30 segundos, 2 minutos, um tempo pequeno, né? Já foi o tempo lá atrás, quando o micro-ondas saiu, que surgiram receitas, como fazer pudim, bolo, arroz, fritar ovo, fazer pipoca. Pipoca nada como uma boa panela com óleo, e aí faz a pipoca de micro-ondas. O problema da pipoca de micro-ondas não é nem o micro-ondas, é a gordura vegetal hidrogenada que está presente nas embalagens que vão dentro do micro-ondas. Uma coisa muito importante, e aí quem postou o vídeo, que o Rodrigo fez um recorte do curso Comidinhas
para o dia a dia que eu dei, acho que foi 2020, 2021, né, Rô? Que a gente fez o curso, 2021. Mas a gente fez 2 versões, né? 2 encontros. E aí o Rodrigo fez um recorte, onde alguém perguntou do micro-ondas e alguém postou aí no grupo, e é isso mesmo, o grande problema é o recipiente que se escolhe para utilizar dentro do micro-ondas. E não só, esse cuidado a gente não tem que ter só com o micro-ondas, a gente tem que evitar os plásticos, e aí garrafa de água plástica, potinhos que a gente condiciona alimento, enfim, mamadeiras, que hoje já existe uma legislação para isso, não podem ter bisfenol A, não podem conter essa substância na composição. Porque essa substância tem um nome muito chique que as pessoas falam, né? E aí, para vocês saberem, são disruptores endócrinos. Olha que palavra difícil, né? Mas é alguma coisa que altera a parte hormonal do corpo. E o bisfenol A é esse nome comprido que eu falei. Ele faz isso, ele altera a nossa produção hormonal, podendo, em alguns casos, mexer com antecipar a puberdade precoce, levar a alguns tipos de câncer. Então, para mamadeiras, por exemplo, utensílios de criança, já está bem documentado ser proibido produzir, como fala, potes, recipientes, mamadeiras, essas coisas com bisfenol A, mas ainda tem muita coisa que é produzida, esses plásticos de baixa qualidade, que a gente compra bem baratinho. Então, o problema grande do micro-ondas é o cozimento com essas embalagens. Isso sim é um problema, mesmo que você esquente uma caneca de leite vegetal, super bom, da Tal da Castanha, que é um dos, assim, da Nude, que são marcas maravilhosas, você esquenta numa caneca de plástico com bisfenol A. Ali a gente vai ter problema, mesmo que seja por 30 segundos, tá? Então, eu não vejo da forma como aquele vídeo foi colocado, que é cancerígeno e que se usar vai morrer de câncer e vai ter câncer e tudo mais, mas tem um ponto ali que é essa questão do aparelho estar funcionando adequadamente e não se usar utensílios que levem bisfenol A lá dentro. A melhor coisa é usar vidro mesmo, porcelana, algum elemento que comporte a alteração de calor. Sobre a air fryer, e aí foi colocado, vocês colocaram um negócio, tem uma substância chamada acrilamida, que é uma reação que acontece em alimentos que contêm basicamente carboidrato, amido, né? É a reação de Maillard que fala. E aí essa é uma substância que é um problema. Então, eu até vi que alguém colocou, mas eu adoro tostadinho. Eu, pessoalmente, adoro tostadinho também, mas é justamente o tostadinho que tem a presença da acrilamida, tá? Então, alguém também falou e está correto. A gente controla, a air fryer, ela é positiva porque a gente controla a temperatura de uma maneira até mais fiel do que num forno. O forno, às vezes, ele está descalibrado, a borracha de vedação não está adequada, e aí você não tem certeza da temperatura do forno. No meu forno, acho que chega até 250 graus no botão, forno de fogão, tá? Forno a gás, forno convencional. Mas a gente tem um limite para a formação de acrilamida, que é aquecimento até 200 graus. Então, alguém falou ali, deixa até 180. A air fryer é melhor em relação ao forno convencional, porque ela faz isso em menos tempo. Então, você tem ali, você consegue fazer em 10 minutos, 15 minutos, algo que se você levar para o forno convencional, você vai levar um tempo maior. Tá? E por forno convencional, já respondendo à pergunta que foi colocada, tem forno que seja elétrico? Tem forno a gás. Alguém já até respondeu. Então, a gente tem fornos convencionais de fogão a gás, tem fornos elétricos de bancada. Eu acho que tem forno a gás de bancada também, não sei se estão fazendo, não bancada esses pequenininhos, né?
Forno que agora está mais chique, essas cozinhas gourmet, que você tem um cooktop e coloca um forno do lado. Você tem tanto a gás quanto um forno elétrico, tá? A air fryer, o benefício dela é esse, é você ter um melhor controle de temperatura e ter uma rapidez maior no preparo daquele alimento. E sim, é uma delícia a crostinha, a casquinha, mas quanto mais queimadinho, mais tostadinho, mais acrilamida tem, e a acrilamida não é uma substância, é aí desses palavrões aí, tipo disruptores endócrinos, é algo que realmente não faz bem para a saúde, tá? Eu já deixo a Marisa falar, tá, Marisa? E emendando aqui, alguém falou do cooktop de vidro. Não, não tem problema o cooktop ser de vidro. A estrutura ali, o vidro é bem resistente, é desenhado para o calor, para a resistência. Então, a gente tem cooktops de inox e a gente tem cooktop de vidro. Eu não sei se tem algum outro material, tá? O que existe é cooktop de indução e o cooktop a gás. Eu acho que também tem cooktop. Ah, com certeza tem cooktop elétrico, porque tem, inclusive, esses pequenininhos que a gente usa de uma boca só. Então, tem a gás elétrico e por indução, que aí é uma outra tecnologia, né? O perigo da indução, por exemplo, é você não ver e aí você põe a mão, você queima, né? Quando tem ali, se bem que no cooktop ou no forno convencional, você também pode queimar a mão, se você esquecer que você ligou aquela boca ali, né? Aquela chama, tá? Então, esse é, acho que, um tema que a gente fecha. Eu vi as interações entre vocês, mas é isso, resumidamente, é isso. Então, não tem problema usar micro-ondas. Alguém perguntou como que faz para aquecer, e acho que uma pessoa só que respondeu que aquece na panela. Eu, quando mudei para esta casa, eu não trouxe o micro-ondas. Eu deixei o micro-ondas com o Rodrigo estava sem. Falei, eu vou testar como é ficar sem micro-ondas. E me adaptei bem, e escolhi não comprar um micro-ondas novo. Fiquei, compro, não compro, compro, não compro, fui procrastinando, até que eu me adaptei tanto que hoje eu não compro, não porque nossa, faz mal, porque eu acho que é uma facilidade. Mas eu aqueço as minhas coisas, por exemplo, leite vegetal, que eu tomo todos os dias, eu aqueço no fervedor. E comida, eu aqueço em potes de vidro em banho-maria. Então, a Márcia, por exemplo, que a gente se encontra quase todo dia para almoçar, né, Márcia? Márcia Franco, já viu a minha marmitinha. Eu tenho uma marmita desse tamanho assim, com uma divisória no meio, de vidro. Eu já trago os meus alimentos lá do restaurante vegetariano, tiro a salada, coloco o arroz e feijão que eu preparo aqui na minha casa, coloco aquela marmita de vidro num banho-maria, em 2, 3 minutos de fervura da água bem pouquinho, porque se colocar muito, espirra demais, e você está com o alimento mais sequinho, eventualmente, pode deixar o alimento úmido, um alimento que você não gostaria, tá? Eu gosto de aquecer no banho-maria, porque o alimento fica úmido, ele não fica seco. Isso é um ponto de micro-ondas. No micro-ondas, eu pessoalmente acho que o alimento fica mais seco. O alimento aquecido em banho-maria, ele fica bem úmido mesmo. E é bem fácil, é uma panela e potinhos de vidro para você aquecer. Aí não recomendo realmente aquecimento em banho-maria nos potes de plástico, tá? Aí a água eu coloco no fervedor. Eu também tenho, alguém falou daquelas chaleiras elétricas. Eu tenho a chaleira elétrica, eu acho que ela é muito versátil também. Não vejo diferença no sabor da água. Pessoalmente, não vejo. Eu tenho um paladar bem sensível. Mas também um bom fervedor aí é tranquilo, que você aquece a água rapidinho. A vantagem da chaleira elétrica é a rapidez, né? Ela é bem mais rápida do que você aquecer no fogão, dependendo, obviamente, do volume de água. Mas um volume maior, a chaleira elétrica é mais rápida, tá? Pode falar, Marisa.
Pode falar, Marisa. Só abrir abre o seu áudio. Tá ouvindo agora? Tô. Tá. Eu mudei de aparelho, por isso que eu fiquei fora do ar um pouquinho. Sem problema. Engraçado. Bom, parece que eu tô sem câmera também. Não, você está com a câmera. Tá, tudo bem. É, o que eu queria saber era sobre esse tostadinho. O que você quer saber? Eu quero saber o que que é o tostadinho. É que cor o tostadinho? Marrom clarinho. Quando a gente bota, por exemplo, um legume no forno, ele fica queimadinho embaixo, marronzinho. Isso não pode comer? Então, sim, pode comer. É que quando ele fica mais preto, nossa, está dando retorno. Fecha o seu áudio para eu poder responder. Isso. Quando ele fica mais queimado mesmo, porque ficar ligeiramente douradinho, não tem problema. O problema é quando começa a ficar mais para o escuro, um marrom mais escuro. Quanto mais escuro, mais acrilamida. O marrom clarinho é um pouquinho já. Tem a reação de Maillard ali que acontece, né? Que é essa reação que acontece especialmente com o amido. Mas não tem como, né? Você não ter um ligeiro douradinho ali. É só não deixar queimar. E é pouco também que você come, né? Fala sério, assim, você vai fazer legume no forno, vai comer tudo preto ali? Não. Tem coisa que está cozida e que nem está tostado. Por exemplo, faz legumes no forno. Muitos legumes vão ficar cozidos e não vão ficar tostados. Algumas pontinhas que ficam em cima costumam ficar um pouco mais queimadinhas, tá? Tudo bem com esse? Obrigada. Obrigada. Imagina. Então, esse assunto aqui de air fryer e micro-ondas e forno, cooktop, ok. A Rita também perguntou da máquina de pão. Eu acho que a gente já falou disso em algum momento. Eu tenho uma da Britânia, assim, muito boa, dei uma de presente para minha mãe. Eu acho que é assim, realmente um equipamento que vale muito a pena, tá? A máquina de pão não faz só pão, ela faz outras coisas também, mas o pão que, assim, a gente às vezes compra no supermercado, não é um pão de boa qualidade, ou a gente está com todo esse questionamento agora, eu não sei se vocês notaram, pegar o gancho de pão, né, falando da máquina de pão, pegar o gancho do pão, vocês notaram que agora a rotulagem está um pouco diferente? Não está mais escrito 100% integral. A rotulagem, a legislação mudou e tem que colocar exatamente o percentual de integralidade, né, de integral que tem naquele pão. Então, está lá 65,8%, até uma coisa meio estranha, né, para a rotulagem. Inclusive, eu vi uma matéria que eu acho que foi a Nutrela e a Wikibold, que foram multadas porque elas mudaram a rotulagem e escreveram 100% natural, levando ou podendo levar o consumidor a erro. Não é aquilo que era para fazer, é para dizer o quantos por cento de integral que tem de farinha ali, tá? Então, com toda essa bagunça de rotulagem e de tudo, fazer o pão em casa é uma alternativa. Você faz o pão do jeito que você quiser. Você pode fazer um pão totalmente integral, que aí é só farinha integral, água, fermento, óleo, azeite e sal. E aí você faz um pão 100% integral. A Ive não está hoje aqui, a Ive, que é do canal VegTube, eles ensinam muitos pães ali caseiros, né? É muito legal, então é um canal para se acompanhar, porque tem muita receita boa. Dá para fazer pão sem glúten, só precisa achar uma máquina de fazer uma receita de pão sem glúten. E, gente, eu vou abrir um parênteses, eu acho que pão sem glúten não é um tema, mas sempre eu vou puxar isso, porque eu atendi uma pessoa ontem que falou: vou comer um salgado, mas é um salgado sem glúten. O sem glúten está muito associado como algo mais saudável. E não necessariamente é mais saudável. Porque o sem glúten, ele é feito
com outras farinhas que não. Trigo, centeio e cevada, centeio e cevada não são farinhas muito comuns aqui no Brasil, elas são mais comuns na Europa. Aqui no Brasil é farinha de trigo. Mas aí troca uma farinha de trigo 100% integral, que tem glúten, por farinha de arroz refinado, com fécula de batata, com polvilho, que são todas farinhas refinadas. Elas não têm glúten, mas elas são refinadas. Então, em termos assim de composição, a gente está meio que trocando 6 por meia dúzia, né? E a gente só deve, assim, se preocupar em fazer pão sem glúten ou comer um pão sem glúten, primeiro, se tiver diagnóstico de doença celíaca confirmado. Ou se tiver uma intolerância, porque isso é algo bem presente hoje e tem uma série de suposições que não é só o glúten que faz mal, mas é o glifosato, que é o agrotóxico que é utilizado na lavoura do trigo, que é específico, né, para o trigo, que pode dar esses fenômenos de intolerância. Então, pode ser o próprio glúten, que foi totalmente modificado ao longo dos anos, não tem aquela semente pura, né, é uma semente geneticamente modificada. Então, quem não deve comer glúten, primeiro, doença celíaca. Segundo, quem tem intolerâncias comprovadas ao glúten, e tem como a gente fazer teste terapêutico com isso, até uma pergunta que a Márcia Bianco fez, né, a gente vai chegar lá. E aí sim, a pessoa precisa tirar o glúten, fazer eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar essa palavra, um detox, né, zerar o corpo dessas impressões que o glúten trouxe, dessa intolerância, e aí introduzir o glúten, consumindo de forma pontual, moderada e esporádica. Aí dá para tolerar o glúten. Então, gente, com essa história de falar, vou comprar pão sem glúten. Eu, pessoalmente, acho um pão sem glúten, com todo respeito, muito ruim. Você tem que aquecer o pão, torrar o pão. É difícil achar uma receita desses mais convencionais, né? Porque aí você pode pegar os pães mais gourmet. Tem uma pessoa muito querida, vou até fazer divulgação do perfil dela, chama Alma Alimentos, que é a minha arquiteta que trabalha de cozinheira também, a Kátia Portela, que está nesse grupo também. Ela faz uns pães sem glúten, mas faz com lentilha, faz com aveia, faz pães muito gostosos e muito nutritivos. Então, tem receitas muito boas de pão sem glúten nutritivos. E não esses pães com farinha de arroz, féculas e polvilhos e tudo mais. Tá certo? Ok? Então, voltando ao assunto, tem outras, tem Mallory, tem Britânia, deve ter Cadence, então são marcas de máquina de pão, e eu acho que é um investimento que vale a pena se você tem o hábito de comer pão com frequência, rotineiramente, porque aí você tem mais controle do tipo de pão que faz, tá? Alguma dúvida em relação a equipamentos? Porque eu acho que aí a gente esgota esse assunto de equipamentos em geral. Tem uma perguntinha aqui que ficou, que foi feita pela Fernanda e a Janaína respondeu sobre farmácia de manipulação no Rio de Janeiro. Eu não conheço, mas peguei de colegas do Rio, essa máquina que foi dita aqui no chat com vocês ali, né, no Nutripapo é uma. Eu não sei se a Marisa e a Márcia Bianco, que as duas são do Rio de Janeiro, tem alguma outra farmácia para recomendar. E se quiser recomendar, a Fernanda acho que está precisando, meio que urgente, porque a Fernanda mora em Portugal e alguém do Rio está indo para Portugal e ela precisa fazer suplemento. Se vocês quiserem colocar lá no chat, lá no grupo, outras farmácias de confiança, acho que é até melhor do que responder aqui, tá bom? Marisa, você quer falar alguma coisa sobre a farmácia ou sobre o... Eram duas coisas. Uma era sobre a farmácia, mas depois você disse para não responder aqui, mas agora eu já falei.
A farmácia que vocês indicaram no grupo, eu entrei em contato para fazer minha fórmula e elas não me responderam. Elas disseram que elas iam responder e depois desapareceram. Tá. Eu tenho uma outra farmácia que eu posso botar no grupo. Eu parei de usar porque ela não estava sem os produtos para fazer a minha fórmula. Tá. Então, coloca lá. Tá bom. Também vou colocar, Rodrigo, no Keep tem ali farmácias no Rio de Janeiro. Se você quiser copiar e colar, já coloca lá no grupo, não só para a Fernanda, mas para quem é do Rio de Janeiro e quiser farmácias de manipulação ali, tá? Esse é o tipo de coisa bem legal da gente trocar ali o bate-papo é para isso mesmo, isso pode ajudar bastante. Deixa eu ir lá para o comecinho agora. Uma pergunta que a Fernanda fez sobre ingestão diária ou semanal de micronutrientes. Então, ó, se no dia anterior eu não conseguir atingir a necessidade diária de algum nutriente, por exemplo, cálcio, vitamina D, embora o próprio nome já diga que é diário, é possível compensar no dia seguinte ou para o organismo já era, não fará tanta diferença? Boa pergunta, viu, Fernanda? Para alguns nutrientes, o que vale é o do dia. Por exemplo, cálcio. Se eu não consumir o que eu preciso de cálcio no dia, eu não acumulo, né? A consequência é um pouco diferente. Então, eu vou pegar e dar exemplo de alguns nutrientes e depois a gente amplia um pouquinho para a consequência. A vitamina D, eu tenho a possibilidade de usá-la semanalmente, por exemplo. E é difícil. Fontes de vitamina D nos alimentos vão vir basicamente de laticínios. E aí, o Rodrigo até deu uma ideia de eu apresentar para vocês uma aula que eu dei num congresso, e eu vou mexer nessa aula, e no próximo NutriPapo eu vou trazer para vocês sobre isso, tá? Um pouquinho, porque eu acho que é bem legal. Mas a vitamina D, ela está presente basicamente em laticínios. Eu falei isso porque lembrei da gordura saturada, e aí fiz essa análise nessa aula de cálcio, então eu vou falar disso para vocês no próximo encontro. Mas, assim, gordura saturada não é uma gordura que o corpo precisa. Ela tem mais malefícios do que benefícios, né? Ela altera a performance da insulina, ela pode levar o colesterol LDL, enfim. Então, não é por aí que a gente vai pegar a vitamina D. E mesmo quem consome laticínios, não necessariamente tem vitamina D boa, muito pelo contrário. Então, a minha experiência, isso não é uma fonte que garante bons níveis de vitamina D. Então, vitamina D é uma que a gente pode tomar uma vez por semana. Então, se eu não tomar todos os dias, eu posso escolher, ao invés de tomar 4.000 diários, eu tomo 28.000 uma vez por semana, por exemplo, tá certo, né? 7 vezes 4, 28. Isso, 28.000 por semana. Então, dá. O cálcio, como eu já falei, se eu não ingerir no dia, naquele dia, eu vou precisar do cálcio para fazer as minhas funções básicas. O cálcio a gente associa com osso, mas cálcio eu uso para transmitir impulso nervoso, eu uso para contrair meu coração, eu uso para regular minha pressão do sangue, eu uso para produzir a insulina do pâncreas. Então, o cálcio ele é usado várias vezes por vários órgãos durante as 24 horas. Então, se eu não ingiro cálcio num dia, vamos supor, fiquei zero de cálcio, não comi nada de verde escuro, não tomei leite vegetal, não comi gergelim, não comi chia, não comi tofu, não comi nada, não comi laticínio, nada, minha dieta ficou zero de cálcio. O meu corpo não vai ficar sem esse suporte de cálcio, eu vou tirar do meu osso. Então, essa é a consequência se eu deixar, por exemplo, de comer um dia de cálcio. A vitamina C, se eu deixar primeiro que é muito, pensando assim, pegando a vitamina C, você teria que comer tudo cozido e ainda assim, mesmo no cozido, a gente ainda tem um resquício de vitamina C. Eu teria que, assim, por exemplo, comer arroz, batata frita, Coca-Cola e pão com manteiga o dia inteiro para não comer nada de vitamina C. Porque se eu comi uma fruta, se eu comi um legume cozido, se eu comi uma verdura mesmo que cozida,
mesmo que pouquinho, eu ainda tenho alguma coisa de vitamina C, tá? Então, assumindo que eu não comi um dia, comi uma dieta, uma alimentação super horrorosa. Neste dia, as minhas funções que pedem vitamina C vão ficar prejudicadas, mas não vão levar a escorbuto, por exemplo, que seria uma deficiência muito grave de vitamina C, tá? Vitamina B12. A gente sabe que a melhor coisa é utilizar o suplemento diário. É melhor do que usar o semanal, é melhor que usar uma injeção. A gente tem bem documentado isso, e na experiência clínica eu tenho isso muito bem documentado. Mas, tipo, esqueci de tomar hoje meu suplemento de B12. Pula, toma amanhã, não vai ter prejuízo, tá? E por aí vai, assim, outros nutrientes, o ferro. Se eu não. Como é que eu também vou ficar sem comer ferro durante o dia? Porque aí eu estou isolando algumas coisas e não é exatamente assim que acontece, né? Onde que eu tenho ferro no reino vegetal? Predominantemente nas leguminosas, mas eu vou achar um pouquinho de ferro em muita coisa. Até no açúcar mascavo tem ferro. Então, vale essa preocupação, vale para alguns nutrientes que são mais, assim, importantes, mas em última análise, eu passo um dia em jejum. Eu já desmarquei com vocês 2 vezes por causa de enxaqueca. Quando eu tenho enxaqueca, eu não como nada, não entra nada no meu estômago que eu vomito. Quer dizer que aquele dia eu vou assim? Não, fiquei com menos aporte de nutriente, mas não adoeci por causa daquilo, tá? Então, é possível, se você fizer um jejum voluntário ou um jejum involuntário, que eu faço, por exemplo, quando eu tenho essas crises de dor de cabeça, porque pega o meu estômago e eu vomito muito, tá? Então, não tem essa consequência a ponto de trazer situações graves para o corpo, tá certo? É melhor eu ter uma alimentação mais equilibrada, receber um pouquinho todos os dias. Sim, é melhor. É melhor eu ter uma variedade. Pensa assim, a pessoa que se alimenta muito mal, come arroz, feijão, não come carne, mas come carne de soja, batata frita, pão com becel, tudo vegano. Leite, adês, com achocolatado, não come uma fruta, não come uma verdura, não come um legume. Você olha e fala, como essa pessoa para em pé, né? Mas para. Claro, com algumas carências, mas para. Não é da melhor forma que para, mas para. Tá? Então, algumas coisas precisa compensar no dia seguinte? Não precisa compensar no dia seguinte. Para nutriente, diferente de remédio. Se eu pulo uma dose, qual que é a bula, a recomendação? Não tomei meu comprimido, eu tomo comprimido de cálcio, tá aqui, né? Acho que para muitos de vocês já passei. Eu tomo, porque eu já passei de 50, a minha demanda de cálcio é alta. Então, eu dou uma ajuda com um suplemento de 500 miligramas, senão não consigo chegar na minha necessidade. Hoje, por exemplo, eu fui fazer um exame que fui fazer densitometria, pedia para não tomar cálcio 2 dias, não tomei ontem, não tomei hoje, ponto, tudo bem. Consumir alimentos fonte de cálcio, como eu faço na minha alimentação, atingi os 1.300? Provavelmente não atingi, e tá tudo certo. O que o meu corpo precisou, se não deu conta com o que ingeri, ele tirou um pouquinho do meu osso, mas amanhã eu retomo o uso do suplemento e vida que segue. Tá? Eu recomendo que vocês usem o suplemento sistematicamente. Aconteceu ontem de alguém me trazer assim, mas eu estava me dando desconforto, eu parei de tomar. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o suplemento que eu prescrevi, por causa de sabor, por causa de dor de estômago, por qualquer coisa, entrem em contato para eu poder fazer ajuste e vocês poderem usar os suplementos de acordo com a necessidade individual, tá? Se deu ruim com algum, doeu meu estômago, doeu minha cabeça, deu ânsia de vômito, que nem ontem eu passei que é mastigável e tem gosto de menta. A pessoa não gosta de menta, é só me avisar, a gente troca o suplemento, tá? Mas é importante não... Aí acabou usando de uma maneira mais irregular, porque não estava do gosto, né? Isso é facinho corrigir, não é uma dificuldade. Certo?
Tudo bem com a questão aí de suplemento? Alguma dúvida em relação E tem outra coisa, por exemplo, é muito comum a gente ver, especialmente com vitamina C, gente. Todo mundo fica, ai, eu preciso melhorar meu sistema imunológico, eu vou lá e compro um Supradin, Seuin, sei lá, essas pastilhas de vitamina C. Tem 1 grama de vitamina C. A necessidade, eu sei de cabeça de mulher, tá? De homem eu não tenho certeza. De mulher são 75, adulto, 75 miligramas de vitamina C por dia. Aonde que eu preciso usar 1.000 miligramas de vitamina C por dia? Não preciso. Se eu pegar uma goiaba média, eu tenho 82 miligramas de vitamina C ali. Uma goiaba resolveu a minha situação. Kiwi, mamão. Kiwi até é muito caro, beleza. Mamão, muito caro também. Bom, fruta hoje está tudo muito caro, né? Mas não dá para ficar sem. Todo mundo pensa em vitamina C laranja. Mas, gente, não, mamão, manga, kiwi, morango, goiaba, caju ninguém come. Acerola, quer em vez de tomar uma pastilhinha de Seuin aí, essas coisas, tudo industrializado, pega uma polpa de acerola, nossas polpinhas aí de 100 gramas, tem, se não me engano, uns 650 miligramas de vitamina C. 650 miligramas, é muita coisa. Tá? Então, cuidado também para não exagerar. A falta é ruim, mas o exagero é ruim também. Tá? A Ana Cristina perguntou do suplemento de ômega 3 em cápsulas. A Natália falou da Nutrify, a Verônica falou da Ocean Drop, a Ana Paula falou da Vita. Existem vários no mercado e a gente tem que ver se a gente quer o DHA ou o ômega 3. Aí eu vou fazer um parênteses, né? O DHA é a forma já convertida do ômega 3. O ômega 3 é a forma bruta, eu consumo, eu passo por uma cascata dentro do meu metabolismo e converto nas formas ativas, que é o EPA e o DHA. É um nome gigantesco, eicosapentanoico e docosahexanoico. É mais fácil falar EPA e DHA. O DHA é a última fase, então vai o ômega 3, cascateia, forma o EPA, do EPA forma o DHA. Para as gravidinhas, a gente dá o DHA, que é o que tem documentado na literatura, de benefício para a produção, desenvolvimento cognitivo do neném. Para a gente que não para os homens, para as mulheres não grávidas, não amamentando, a gente pode usar o ômega 3. E no caso da pergunta da Ana, ela costuma usar o óleo de linhaça, que é o que eu recomendo, se vocês sabem, para a maioria falo para vocês, usem o óleo de linhaça, que eu prefiro sempre ir pela comida, mas por qualquer razão, e no caso dela, ela tem ficado muito fora de casa, então dá para usar em cápsula. A questão é que a grande maioria do óleo de linhaça em cápsula está em cápsula de gelatina. Então, é uma cápsula não vegana. É uma cápsula feita com componente de origem animal. Alguns produtos no mercado têm cápsulas veganas já, tá? O da Nutrify, que a Natália respondeu, eu não sei se ela disse o da Nutrify o DHA ou o ômega, porque eu conheço da Nutrify o DHA. Da marca Anatu, A-H, Natu, N-A-T-U, Natu, N-A-T-U, exatamente, tá certo. A Natu já tem as duas coisas, tem o DHA e tem o ômega vegano. O da Ocean Drop, que a Verônica falou, esse é DHA. Eu não sei se a Ocean Drop tem o ômega vegano, eu sei que tem ômega de peixe, mas vegano eu não tenho certeza. E esse Vita, a Ana Paula, é a Ana Paula que está aqui, se quiser falar que é esse Vita eu não conheço, tá? Não sei se for a Ana que está aqui, se é o DHA ou se é o ômega. Não sei, Ana, se você está cuidando aí do pequenininho, se dá para você abrir e depois responder, se você quiser colocar lá no grupo também. Tá bom? Então, tem várias marcas, mas o mais importante é olhar se a cápsula é de gelatina ou se é uma cápsula vegana, caso você faça questão deste detalhe. Para mim, Ana, é importante isso. Eu não quero ingerir gelatina. Então, eu escolho
produtos, e aí, como eu sei que a maioria é vegetariana, vegana aqui, pelo menos a maioria, tá, não é você, Ana. Beleza, então tá bom, querido. Então, a Ana Paula, que escreveu aqui da marca Vita, depois quiser colocar lá no WhatsApp, para a gente saber lá no grupo se essa Vita é o DH ou se é o ômega 3. Tá bom? Então, a escolha é por isso, é por preferência mesmo em relação ao veganismo ou não. A Márcia, acho que a Márcia não está aqui hoje, perguntou sobre a creatina, dizendo que o cardiologista disse que é radicalmente contra, que se não tiver acompanhamento pode causar falência renal ou danificar o fígado. Olha, a gente já tem bem documentado o uso responsável de creatina. Eu falo responsável porque tem muito uso irresponsável de suplementos de proteína. A creatina é uma proteína, tá? A creatina é algo que está no nosso músculo. E aí, quando eu tomo, obviamente que ela é sintética, mas quando eu como, eu não, né? Quando alguém come um pedaço de carne, está comendo creatina. Um vegetariano que não come carne de nenhum animal, não come creatina. Então, vai dizer assim, então o vegetariano tem carência de creatina. A gente produz a nossa própria creatina. Mas, eu, assim, acompanhando 2 colegas nutricionistas e muito especialistas em nutrição de esporte, que são atletas de competição, além de nutricionistas, até falaram, Ana, use você e pode recomendar para os seus pacientes. Aí, baseado nos estudos, e até recentemente eu e o Rodrigo tivemos num congresso e foi falado sobre o uso da creatina mesmo. Então, tem benefício o uso regular de 3 gramas por dia. Então, não é ficar usando 10 gramas de creatina, o que está bem documentado e bem benéfico são 3 gramas de creatina por dia. Porque aí a pergunta é, falência renal e falência de fígado é quando você tem excesso de proteína. Quando eu consumo uma proteína, ela vai se transformar em aminoácidos, e o produto da degradação das proteínas, uma parte delas é a amônia. E a amônia, ela é muito tóxica para o corpo, então o fígado tem um ciclo da ureia que transforma a amônia em ureia. E o rim excreta, elimina essa ureia. Então, quando fala das falências de rim e de fígado, é quando eu tenho excesso de proteína, eu boto o meu fígado para converter a amônia em ureia e boto o meu rim para excretar essa ureia. Mas isso a gente vê nos marcadores. Vocês que passam em consulta, vocês veem que eu peço o marcador de ingestão proteica. E assim, confesso que muito raro eu ver alguém passando assim, mas passando longe e feio de ingestão proteica. Numa dieta à base de plantas, a gente tem uma boa ingestão proteica, a gente não tem uma baixa ingestão proteica. Na alimentação onívora é que a gente tem uma alimentação excessiva de proteínas, uma ingestão excessiva de proteínas. E talvez aí a questão desse colega médico falar que pode causar a falência, porque provavelmente ele está acostumado a lidar com pessoas onívoras que exageram na alimentação, na ingestão de produtos cárneos e ovos e laticínios, que tem proteína, e que tem até muita proteína, somada com a ingestão de proteína vegetal, de feijão, de grão de bico, de tudo que tem nos cereais, na aveia, nas verduras e legumes. E aí, realmente pode dar ruim mesmo. E aí, a culpa é da creatina, não é da creatina. Tá? Então, uso responsável de creatina, especialmente se faz exercício físico, tem um benefício muito, muito, muito grande em utilizar. Quem está sedentário, não tem necessidade de utilizar, mas quem está fazendo exercício tem um bom benefício. Eu, por exemplo, hoje de manhã, como eu falei que fui fazer exame, mudei toda a configuração, tive que fazer um jejum, não sei o que, não sei o que. Eu fui consumir o que eu consumo no café da manhã, consumi agora à tarde. E eu ponho a minha creatina na minha aveioca. E aí fui usar agora à tarde, na aveioca.
bem longe do meu treino, nada a ver com treino. Então, é para usar, quem pratica atividade física regular, uso regular todos os dias, independe do horário de treino, e não precisa tomar com água, eu boto na aveioca ali, misturada nas frutas, tá? A Helena perguntou aqui, a Helena está aqui, né? Tá. Sobre as proteínas da Essência. Helena, são maravilhosas, pode utilizar, eu acho que a gente tem bastante marcas boas de proteínas aí, tem uma que eu ainda não experimentei, os meus colegas, meus pares nutricionistas, conversando, né, nos grupos que a gente tem, falaram uma chamada Plant Lab, mas também disseram que é uma proteína que tem um custo muito maior. Eu, pessoalmente, eu tenho, assim, eu quase não uso, porque eu sou bem sensível com paladar de proteína, para não dizer enjoada, né? Sou bem enjoada. Eu falo que as proteínas, tudo tem gosto de reboco de parede, né? Não gosto, assim, tem um sabor bem estranho, muito doce, mas enfim, tem situações que a gente precisa usar. As gravidinhas que sabem aqui, e algumas pessoas têm mais dificuldades, por exemplo, em ingerir mais leguminosas, a gente pode lançar mão de proteína. Então, a da Racal é uma que eu tenho aqui em casa. Tem uma que particularmente eu gosto, assim, das poucas aí que eu gosto, é a da Pura Vida, de proteína de ervilha, sabor açaí. Eu gosto também. É uma boa proteína, tem um bom teor por porção, mas essa da Essência são maravilhosas também. A Essência é muito tradicional, é uma empresa de Florianópolis, inclusive elas têm farmácia de manipulação, no meio da nutrição, é uma das pioneiras de dar suporte para nutricionistas, isso, sei lá, deixa eu pensar um pouco, 2008 já tinha a Essência. Eles são bem pioneiros aí nessa parte de manipulação de nutracêuticos, de nutrientes, depois outras vieram. Então, sim, pode utilizar. Eles inventam umas coisas aí também, claro, né, por causa de mercado, mas a manipulação deles é muito boa, e os produtos deles, desses básicos, né, que a gente realmente precisa utilizar no caso de uma proteína, são excelentes, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Então, vamos lá. Alguém fez uma pergunta sobre clareamento dental, a Fernanda, e tentou fazer um clareamento dental, não deu certo, metade dele, da parte da raiz, não clareou, o dentista disse que a explicação foi devido a alguma coisa que tomei quando criança. E ela falou aqui de ferro, né? Então, assim, eu, pelo menos, quando era criança, eu acho, e aí, assim, 54 anos, tá? Então, tem que contextualizar aí, eu não sei a idade da Fernanda. Mas há um tempo a gente não usava suplemento de ferro. Eu não sei se eu tomei suplemento de ferro quando eu era criança. Não sei se existia isso, não sei desde quando é obrigatória a suplementação de ferro. Mas uma coisa que a gente vê muito, e aí, acho que médico aqui, só a Marisa mesmo, não sei se tem mais algum médico aqui, uso de antibiótico, que se fazia muito no passado, determinados antibióticos alteravam a estrutura dos dentes também. Então, eu não sei, Fernanda, responder com precisão se foi o ferro, se foi eventualmente algum antibiótico. É difícil dizer isso, difícil mesmo. Até porque o ferro, ele fica realmente impregnado. Para as mamães que estão aqui e que estão lá no outro grupo também, eu sempre coloco na prescrição, usar suplemento de ferro quando é em gota, tá? Porque quando é em cápsula, aqui é tudo adulto, bota a cápsula na boca e engole. Mas se um adulto aqui estiver tomando em gota, tem que fazer que nem eu recomendo para os bebês. Pode colocar na água, e tomar bastante água em cima, escovar os dentes depois, ou tomar e continuar almoçando, porque aí o próprio alimento já vai fazendo a gente salivar e a saliva vai levando esse ferro lá para trás. Tá? Então, o ferro é um elemento que pode escurecer o dente, sim. Muita mãe às vezes reclama,
dos dentinhos das crianças, então tem que tomar esse cuidado, ainda mais para os pequenininhos, e aí tem que botar na água e dar durante o almoço, justamente para evitar esse tipo de coisa, tá? Então, aí, quando você tiver filho, você pode, assim, no mercado, existe um ferro só, que eu nem tenho prescrito por causa da presença de parabeno, mas o Noripurum em gotas, coloca na bula que não mancha os dentes. Eles afirmam que não mancham os dentes. Mas eu não tenho mais prescrito porque tem parabeno. Eu tenho evitado realmente prescrever suplementos contendo parabeno, que é um conservante presente em medicamentos, suplementos, cosméticos, shampoo, cremes, metilparabeno, propilparabeno. Eu recomendo realmente não utilizar. Então, o que eu tenho feito é manipular o ferro, mas ainda assim, ele dá menos mancha nos dentes, mas ainda assim tomar esse cuidado. Então, Fernanda, não vou saber te responder o que aconteceu com seu dente, mas a gente já tem um caminho para você não repetir isso com seus filhos. Precisa olhar se não foi antibiótico, tá? Que é a única coisa que me vem na cabeça aqui. Pegando aqui, eu falei de antibiótico, vou pegar um negócio do probiótico. A Lucy perguntou, gostaria de saber mais sobre probióticos. A pergunta, Lucy, está um pouquinho vaga, né? O que exatamente você gostaria de saber, e a Lucy não está aqui, né? Não sei, Helena, a Lucy é tua irmã, né? E se você sabe o que ela gostaria, não sei se vocês chegaram a conversar sobre isso. Oi, Ana, tudo bom? É minha irmã, sim. É, ela não falou detalhadamente o que ela queria saber, não, mas eu acho que ela fica ouvindo essas coisas, acho que é meio coisa de influencer, porque tem um monte de gente falando de tomar esses pré-bióticos que faz bem. Agora, eu não sei se ela está pensando em tomar, até porque ela passou em consulta com você faz pouco tempo, né? É verdade, é verdade. Mas eu não tenho detalhes, não. Tá. Então, assim, eu vou dar só um overview sobre os probióticos, né? Probióticos são bactérias muito protetoras para o nosso organismo. Quando a gente tem uma alimentação boa, a gente tem uma flora probiótica. Pró, a favor da vida, bio-vida, tá? Essas bactérias, elas produzem substâncias no nosso intestino chamados ácidos graxos de cadeia curta. São produtos realmente produzidos por essas bactérias, e esses produtos, dentre outras coisas, né? Eu não sou a pessoa mais especialista para falar de probiótico, porque eu não estudo muito saúde intestinal, eu tenho um estudo mais, não vou dizer superficial, mas, por exemplo, a minha amiga Marise Berg, que é nutricionista, recomendo vocês seguirem ela no Instagram, ela trabalha com nutrição ayurvédica, é muito querida, ela é, sim, especialista em saúde intestinal. Mas os probióticos, eles produzem algumas substâncias, e esses ácidos graxos de cadeia curta são nutrientes, servem de nutrientes para as células do intestino. Então, quando eu tenho uma flora intestinal mais probiótica, eu tenho produção de elementos protetores para o próprio trato, para a própria estrutura do intestino, né? Além de todos os processos que elas fazem ali de ajudar em absorção de alimentos, produzir esses ácidos graxos deixa o meio mais ácido e você melhora a absorção de determinados nutrientes que precisam de um meio mais ácido. Então, a gente tem cepas específicas probióticas, normalmente são lactobacilos e bifidobactérias, que morrem se a gente comer muita gordura e muita proteína. A flora probiótica se alimenta essencialmente de fibras e carboidratos. Se eu não tenho uma alimentação onde tenha uma presença massiva de fibras e de carboidratos, obviamente eu estou falando de carboidrato bom, não estou falando de pão branco. Estou falando ali de aveia, de arroz, de trigo, de centeio, de frutas, de todos esses elementos que têm carboidratos na composição.
E tudo isso que eu falei também vem com fibra, além das leguminosas, que tem carboidratos, que tem fibras, as verduras e legumes, que têm essencialmente fibras e pouco carboidrato. Então, essas bactérias probióticas se alimentam dessas duas substâncias. E elas morrem, se elas não têm muito substrato, né, para viver, se tiver uma predominância de gordura, mesmo gorduras boas, e proteínas de origem animal, porque proteína de origem vegetal é feijão, é arroz, e isso está carregado de carboidrato de fibra. Tá? Então, não é proteína vegetal, é proteína animal que faz crescer as bactérias gram-negativas, e essas bactérias gram-negativas vão por competição mesmo, é por competição de alimentos. Se eu tenho muita proteína animal e gordura ali, eu vou alimentar essas bactérias gram-negativas e eu não vou ter alimento para as bactérias probióticas, e aí eu tenho esse desbalanço. Essas gram-negativas vão atrapalhar, por exemplo, a performance da insulina. Atrapalha bastante, porque elas produzem uma substância chamada lipopolissacarídeo, LPS, conhecido, né, popularmente como LPS, e essa LPS interfere dentro da célula na sinalização para o funcionamento da insulina. Tá? Então, o Marcos respondeu aí na pergunta da Lucy. Eu faço em casa kimchi de cenoura, repolho e cebola. O kimchi é um produto fermentado, assim como é o kefir, assim como é a kombucha, e eles vão ter bactérias positivas ali, vão ter bactérias probióticas. O que a gente não pode garantir é quais são as cepas exatas que vão crescer nessas colônias de fermentados. Então, um momento crucial para a gente usar um probiótico é quando a gente toma um antibiótico. Quando eu tomo antibiótico, meu objetivo é matar determinada bactéria que está me causando uma infecção. Infecção de garganta, uma infecção de sinos, uma infecção urinária, uma infecção de pulmonar, qualquer coisa, né? Uma infecção de pele, uma ferida que pegou uma infecção muito grave, uma infecção do sangue, enfim, a gente utiliza antibiótico. Aí eu mato a bactéria alvo, aquilo que eu quero. Mas, lamentavelmente, esse antibiótico tem um espectro maior e vai matar outras bactérias também, inclusive as probióticas. Então, quando eu faço uso de um antibiótico, é muito importante eu ter um segmento com um pool de cepas probióticas. Existem algumas no mercado prontas. Eu e outros profissionais também manipulamos um composto de probióticos aí para serem utilizados. Outras situações específicas a gente pode usar probiótico também, mas veja só, eu fico dando probiótico e fico matando essas bactérias faço uma chacina, né? Eu dou a cepa pelo probiótico, pela cápsula, e não dou comida para elas. Então, eu como um monte de carne, um monte de gordura, não como fibra, não como bons carboidratos, fico tomando probiótico. Não tem sentido, não tem sentido. A bichinha, uma bactéria vive em torno de 48 horas, é isso, Marisa? A especialista aí. 48 horas, assim, 48 horas depois, você não deu comida para ela, ela morre. Se você alimentou, ela se prolifera numa velocidade muito grande, tanto as boas quanto as não boas. Então, dependendo da estrutura da minha alimentação, eu faço proliferação muito rápida de bactéria, e aí eu só escolho que tipo de bactéria eu quero proliferar. Tá? Cuidado, assim, eu acho que tem muita gente bem intencionada, tentando ajudar, e tem muita gente que eu nem vou dizer que está mal intencionada, mas está afim só de ganhar like, ganhar seguidor, causar polêmica, e às vezes pode dar ruim no nosso corpo se a gente acaba seguindo pessoas que não têm muito embasamento, né? E às vezes tem embasamento, porque a gente tem estudo científico de A a Z.
Só que a gente tem que saber ler o estudo e ver se não tem conflito de interesse. E mesmo quando está lá declarado não conflito de interesse, você fala, mas o laboratório participou. É bem assim, é bem complexa essa coisa de estudo científico que vai comprovar determinada tese, tá? Então, sigam pessoas de confiança mesmo. O Eric Slivit é uma pessoa para seguir também. A Juliana Gabriel é uma médica para seguir. A Marise Berg, a Milena Brandão, a Thaisana Volar. Nós temos vários profissionais muito... No nosso canal do YouTube, a gente tem alguns canais recomendados, que de algumas dessas pessoas que eu falei, são realmente pessoas sérias mesmo, que não estão querendo só ganhar like e não estão querendo, enfim, fazer ruim no nosso organismo. Na sequência aqui, a Érica está perguntando, a Érica está até aqui, né? Tá. Sobre como aumentar as enzimas digestivas, se o uso diário de fermento químico orgânico e sem alumínio pode fazer mal, e também se as nozes torradas perdem o valor nutricional. Então, olha só, a enzima digestiva, em condições normais, se você está com um estômago bom, se você está com um pâncreas bom, se você está com toda essa parte digestória boa, a gente vai produzir as enzimas que dão conta de fazer os processos digestivos, tá? Às vezes, se a gente não mastiga direito, a enzima pode não conseguir acessar aquele pedaço do alimento e, portanto, o problema não é a enzima em si, é a nossa mastigação. Então, aumentar a produção de enzimas é basicamente ter uma alimentação adequada, com comida de verdade, com um bom estilo de vida, tomar água, tomar sol, dormir. Isso tudo faz o organismo trabalhar de uma maneira adequada. Sim, estresse a gente tem, eu sei, Érica, você tem um neném pequeno, privação de sono, tudo isso pode alterar. E às vezes a gente pode precisar lançar mão do uso de enzimas digestivas quando a gente tem alguma condição no estômago, quando a gente está passando por muito estresse. Veja só, eu acho que a gente falou sobre isso no último encontro. Quase certeza, assim, alguém, se quiser me dar um toque, quando eu estou muito estressado, eu jogo cortisol e adrenalina para o meu corpo, eu vou acionar vias metabólicas de luta e fuga e vou, de alguma forma, paralisar o meu trato digestório. A gente falou disso, não falou? No último encontro? Que quando eu estou muito estressado, eu posso ter aumento de produção de gases, má digestão, porque meu corpo, o meu trato digestório, falou, né? Uhum. Então, o meu trato digestório, ele vai assim, ficar em segundo plano. Se eu estou estressado, se eu preciso lutar ou fugir, eu preciso de sangue na periferia, eu preciso de sangue bater no meu coração. Vou ficar pensando em digestão. A questão é que eu não estou para fugir do cachorro, fugir do ladrão, ou sair correndo atrás do caminhão de lixo. Eu estou vivendo um estresse emocional, só que o mecanismo de cortisol e adrenalina é o mesmo. E daí eu vou passar a não paralisar, mas diminuir o que a gente chama de movimento peristáltico, que é esse movimento em onda que a gente vai fazendo de propulsão do alimento dentro do tubo digestório. Começa pela boca e termina pelo ânus. É um cano que a gente passa, que se enrola todo no meio, com um monte de buraquinho que vai esguichando saliva, suco pancreático, bile, suco gástrico e tudo mais. Então, mais do que aumentar a minha enzima digestiva, eu tenho que preservar a produção das minhas enzimas com uma alimentação adequada, gerenciar um pouco o meu estresse, porque dizer assim, você não pode estressar. Não está nesse mundo se falar que não pode estressar, tá? Sobre o uso diário de fermento, fermento o quê? Fermento de bolo, Érica? Sim, fermento de bolo. Fermento, às vezes tem receita que pede bicarbonato de sódio. Eu queria saber se bicarbonato de sódio também faz mal. Porque às vezes eu faço waffle ou panqueca todo dia e uso esses fermentos. Tá.
Você pode, assim, experimentar receitas que não usem, por exemplo, eu faço panqueca todos os dias e não coloco nem bicarbonato e nem fermento, tá? Se você tiver que optar por um dos dois, é melhor o bicarbonato, que é um pouco mais saudável, e se puder, rodiziar, assim. Eu não saberia te dizer se vai fazer mal, porque nunca fui atrás de um estudo, consumo diário de fermento. Nunca nem me passou pela cabeça consultar esse tipo de coisa. Então, recomendo que você use mais o bicarbonato associado com vinagre, que aí você vai ter um ácido com um básico e você faz borbulhinha, você consegue dar esse efeito de crescimento da massa que você quer. E usa esporadicamente, assim, procura outras receitas que não vão necessariamente fermento e bicarbonato, tá? E torrar as oleaginosas não necessariamente perde o valor nutricional. Claro, se você esturricar, por quê? Porque a gordura vai oxidar. Então, quando eu submeto uma oleaginosa ou um alimento gorduroso a altas temperaturas por longos períodos, eu vou oxidar essa gordura. Então, você dá, por exemplo, eu faço aqui em casa, eu uso bastante gergelim. Eu coloco o gergelim na frigideira, dou uma ligeira tostadinha para depois bater e fazer o gergelim triturado. Então, essa é uma condição que você não vai ter perdas significativas. Claro, se eu comer eles sem tostar, claro, vamos pensar no gergelim fresco, né? Não aquele que ficou parado na gôndola um tempão. Vamos pensar no cenário de um gergelim recém-colhido. Se eu tostar, eu vou oxidar um pouco a gordura. Mas é pouquíssima coisa que acontece, é muito pouco. Então, pode dar uma ligeira tostadinha e consome. E aí a preferência é para comprar sempre o mais fresco possível, porque esse processo de oxidação acontece. Alguém aqui já comeu nozes? É bem típico de fazer isso, com gosto de sabão? Tá rançosa, né? Porque ficou parada lá na gôndola, luz, apaga e acende a luz, apaga e acende a luz daquilo. A pessoa não faz o que a gente usa na nutrição, né? Que é o PEX. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou o FIFO, first in, first out. O primeiro que você coloca é o primeiro que tem que sair. Então, se a noz está lá embaixo, naquela caixa que você vai comprar a granel, para eu repor, eu teria que tirar tudo aquilo, colocar a nova lá embaixo, jogar a outra por cima. Não sei se toda loja faz isso, se vai só jogando e a que vai ficando lá embaixo vai ficando realmente oxidada. Tá? Beleza? Aqui tem uma pergunta da Carol. Queria saber se tem algum iogurte natural vegano que possa consumir. Olha, Rodrigo, você lembra o nome daquela marca do iogurte que a gente experimentou naquele congresso? Eu acho que nem aquele seria, assim, a gente tem um da Vida Veg, mas nem é iogurte natural, ele tem adoçante. Eu, pessoalmente, não conheço, se alguém conhecer, eu não conheço iogurte vegano do tipo iogurte de vaca, que é fermento lácteo e o leite. De vaca a gente tem esses, né? Que é só 2 ingredientes. O vegano, até porque eu teria que deixar fermentar, normalmente faz com castanha de caju, ou faz com coco, coloca probiótico, mas aí eu acho que a hora que vai para a escala industrial, não sei se tem, que é super, hiper, mega, master, blaster natural, que nem seria um iogurte de vaca, não comparando, assim, o teor nutricional dele, tá? Assim, o iogurte de vaca vai ter gordura saturada, vai ter mais leucina, coisa mais inflamatória, e não é o caso aqui da pergunta. Mas eu e o Rodrigo, a gente experimentou nesse último congresso que a gente foi, eu pessoalmente gostei, ele é feito à base de castanha de caju, você achou o nome? Encontrei aqui, chama iogurte com um ponto de interrogação. Eu vou mandar lá no grupo. Tá. Apesar de que eu precisaria dar uma olhada no rótulo, né? Antes. Eu acho que a gente olha esse rótulo antes de mandar para vocês, porque não vale a pena ficar recomendando
Eu gostei do sabor, mas eu não olhei a composição ali. Assim, na hora foi vendido dentro de um congresso, um super congresso plant-based ali, então eu imaginei que quem organizou o congresso viu a composição do iogurte, né? O sabor era bom, mas precisa olhar se tem alguma coisa esquisita lá. De qualquer forma, a gente pode colocar, porque esquisito ou não, é um produto que está no mercado, pelo menos para vocês saberem. O que eu conheço realmente é do Vida Veg, que é um bem popular, né? Bem popular mesmo. Mas eu sei que ele tem adoçante e acho que tem alguns aditivos ali, não sei se tem. Parece bom, viu? Coco, água, inhame, melado de cana, fermento biológico, castanha de caju. É. Tranquilo. Então, o Rodrigo coloca lá para gente, e eu dou o meu depoimento. O sabor é agradável, o sabor é gostoso. E o preço é que eu não faço ideia, né? Porque ali era meio que um lançamento ali. Carol perguntando sobre o glutamato monossódico, se é seguro. O glutamato monossódico é o nome técnico do Ajinomoto. É um produto, é um realçador de sabor. O glutamato, ele vem do ácido glutâmico. Ácido glutâmico é um elemento que a gente tem dentro do nosso corpo, mas algumas pessoas têm reação a ele. Eu nunca estudei a fundo a parte química do glutamato. O que a gente sabe é que ele vicia as papilas. Quando você começa a comer um salgadinho e você não para de comer o salgadinho que tem glutamato, uma vez eu passei por uma experiência extremamente interessante. Era uma época que eu estava tão rígida, isso foi em 2008, 2009, por aí, eu estava super rígida com a minha alimentação, assim, não me permitia comer uma batata frita, assim, passei por essa, assim, de só comer comida super, assim, não, comer um lanche aqui, que nem tem o Weekend Veget aqui em Campinas, não, naquela época, não. E eu recebi a amostra de alguma coisa que eu não me lembro o que que é, e como eu já estava me flexibilizando um pouquinho mais, falei, eu vou experimentar esse negócio. Botei na boca, achei o gosto horroroso e comi o pacote inteiro. Era uma amostrinha, era um pacotinho pequenininho, mas o sabor eu achei horrível, mas tinha glutamato ali. Aquilo, assim, me fez comer, e aquilo foi uma experiência maravilhosa para entender, assim, na pele, o que eu já tinha lido sobre este vício do paladar com o glutamato, tá? Então, esse negócio de você comer um Doritos, né? Eu adoro Doritos, a minha boca encheu de água de pensar no sabor, mas, gente, é uma tralha, né, Doritos, assim, uma porcaria, em termos de composição, tem glutamato. Então, tudo que contiver glutamato vai deixar um sabor característico, vai meio que entorpecer a percepção das papilas para o sabor de uma chicória, para o sabor de um rabanete. Fala, que coisa sem gosto, que coisa sem graça. Se a pessoa está muito acostumada a comer coisas com glutamato. O glutamato só está presente em alimentos ultraprocessados. Processados e ultraprocessados, predominantemente nos ultraprocessados. Então, eu realmente, a resposta não, Carol, não é seguro. Não consuma, não faça uso disso. Tem vontade de comer um Doritos? Come um Doritos, sim, mas tenha uma base bem natural, bem segura, que é para realmente poder ter capacidade no corpo de lidar com essa coisa que não é legal, mas que, assim, faz parte, assim, de um conviver, você vai, belisca um negocinho, é para fazer no dia a dia? Não, fazer de vez em nunca, tá? Deixa eu ver o que faltou aqui. Alguma pergunta, gente, até agora? Gente, como eu falei, tem uma questão de desconfortos estomacais aqui. Acidez dos alimentos e teste de tolerância.
Vamos lá. Desconforto estomacal. Para quem está tratando gastrite e úlcera, muitas coisas ácidas não são recomendadas. Porém, leio coisas opostas. Tome limão e laranja, evite limão e laranja. Fiquei pensando nas bebidas gaseificadas, kombucha, kefir, pode. Então, assim, ó, desconforto estomacal é alguma coisa muito pessoal. Quando eu estudei lá na faculdade, e mesmo depois que eu me formei, existia um padrão de dieta para gastrite, úlcera, essas coisas todas, que proibia um monte de coisa, tá? Com o passar do tempo, a gente foi vendo que tem pessoas assim que consomem, tem problema no estômago, mas consome uma laranja e não tem nenhum sintoma ruim. Então, a gente usa hoje muito mais a tolerância individual para a comida de verdade. Água gaseificada não é, exceto a gaseificada na fonte, que aí o gás é super levezinho, ela já sai assim da natureza, beleza. Agora, ficar tomando água com gás, isso é coisa feita. Assim como refrigerantes e tudo mais. Tem gente que sente com a pimenta, tem gente que não sente com pimenta. Mas a pimenta aumenta a secreção ácida do estômago. Então, o que a gente precisa saber é, esse desconforto estomacal, ele pode ser de duas naturezas. Ou eu tenho excesso de ácido, ou eu tenho falta de ácido. Eu tenho o que a gente chama de hipocloridria, do ácido clorídrico, que é o suco gástrico. Então, eu tenho, quando eu produzo em excesso, às vezes eu tenho um desconforto, eu como, melhora, porque aquele suco vai fazer o trabalho dele no alimento. A hipocloridria é a que eu como e aquele desconforto não passa. Então, precisa saber que ordem é este desconforto, tá? Para ver assim, se eu tenho excesso de ácido, talvez aí, se eu colocar alimentos mais ácidos, eu posso aumentar o meu desconforto. Se eu tenho pouco ácido, talvez se eu colocar um pouco de alimento ácido, aquilo pode me ajudar, tá? Então, por exemplo, eu não tenho problema no estômago, mas, gente, eu não posso botar um gole de kombucha na boca. Aquilo cai assim como se me desse um soco no estômago. Isso é o meu corpo. Eu não dou conta com kombucha. Não dou. E não tem nada errado com o meu estômago. Então, isso é muito individual. Tá? A kombucha é uma fermentação do chá com cereal. O kefir é um elemento que eu não sei nem como nasce um kefir. Se alguém puder me explicar, porque eu também nunca fui estudar o kefir, né? Como é que a gente inicia uma cultura de kefir? Da kombucha eu sei como é. O do kefir eu não sei. Realmente não sei. Se alguém souber, assim, uma curiosidade, claro, que eu posso botar no Google para saber. Mas a kombucha, para mim, faz mal. Então, temos que ver qual é a natureza do desconforto estomacal, tá? É nervoso, é por remédio. Atualmente eu estou, porque com a história que eu tive de coluna e tudo, eu usei muito anti-inflamatório. Então, meu estômago ficou sensível por conta de anti-inflamatório. Mas isso é temporário. Não é assim, daqui a pouco passa, espinheira santa, acabou a espinheira santa, melhora o meu estômago. Meu estômago, para mim, não é o meu órgão de choque. Tem pessoas que têm o órgão de choque, o estômago é o órgão de choque, ou o pulmão é o órgão de choque, ou o intestino é o órgão de choque. Tem que ver essa questão emocional também, tá? E acho que aí, por último, tem, para a gente acabar, né, porque temos mais 5 minutinhos, acidez dos alimentos e teste de tolerância alimentar, que a Matico trouxe, e aí a Márcia também acabou fazendo pergunta. Então, a Matico falou que foi ao dentista para limpeza, detectou erosão causada por refluxo. Problema antigo, que agora ocasionou um dente trincado. Problema, se não resolvido, poderá terminar com a perda do dente, pois a acidez pode comprometer as raízes. Pode indicar a alimentação menos ácida, além das práticas, já que tem o hábito de dormir no espaço do tempo. Então, ali é bem particular, eu acho que aí, uma alimentação menos ácida, a gente também tem que
dividir do que a gente está falando, da acidez do alimento ou do potencial dele produzir ácidos dentro do nosso intestino, que isso é algo positivo. Acidificar o intestino, o trato digestório, é positivo. Quem faz isso? Fibras e carboidratos. Porque aí eu produzo flora probiótica, a flora probiótica produz ácidos graxos de cadeia curta, que acidifica mais o meu trato digestório. Então, uma alimentação mais acidificante, de que ponto de vista? Para o meu estômago, mas o estômago, no caso da Matigo, eu vou ter que realmente, assim, Matigo vai assistir isso aqui, para entrar em contato, porque a gente precisa conversar. O problema tá com excesso ou com falta de ácido no estômago? É isso que a gente precisa descobrir para dar a resposta exatamente para esse caso específico dela. Isso é muito específico. Agora, é importante vocês entenderem, se eu tiver uma alimentação mais alcalina, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para vocês. Quando eu consumo um limão que é ácido, o potencial dele dentro do meu organismo é alcalinizar mais o meu organismo, mas ele é ácido. Por quê? Porque existe esse potencial acidificante e alcalinizante dos alimentos. Quem que acidifica mais o meu corpo num sentido negativo? Carnes, produto processado, produto industrializado. Quem que alcaliniza num sentido protetor? Comida de verdade, frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, tá? Então, são duas coisas diferentes. Essa produção de bactérias, que as bactérias em si vão produzir ácido, e isso melhorar o meu intestino, ou um negócio que chama PRAL, que é esse potencial alcalinizante e acidificante de cada alimento. A Paula está comendo uma banana ali. A banana é um alimento que vai deixar o meu organismo um pouco mais alcalino. Se eu comer mais verduras e legumes, ele fica mais alcalino. Que eu acho que eu dei a outra informação da acidez do intestino, talvez isso pode confundir, mas são coisas separadas, tá? E aí, Márcia, no seu caso, assim, a gente está no pelejo, acho que é bom a gente conversar no privado mesmo, porque o seu caso é um caso bem especial. Aí a gente conversa no privado, a gente conversa lá no e-mail, tá? Acho que eu prefiro responder isso só para você mesmo. Mas dá para fazer teste, tem como fazer teste mesmo. Mas eu acho que, assim, enfim, a gente conversa para não expor o seu caso, assim, aqui. Acho que a Érica que fez uma pergunta aqui, para a gente encerrar, né? Agora eu preciso de joia. O pH alto tem a ver com a alimentação ácida? Porque mesmo me alimentando saudável, o pH pode estar alto. pH do que você fala? pH não pode ser do sangue, porque a variação de pH... elabora um pouquinho a sua pergunta, Érica. O pH do sangue, ele não se altera. Ele tem uma variação muito minúscula, tá? pH o quê? Intestinal, você está falando? Pode falar. Oi, Ana, eu não posso ligar a câmera agora, mas a minha pergunta seria, no meu exame de sangue, eu lembro que o pH, não me lembro se foi da urina ou do sangue, deu 6, alguma coisa. E eu lembro que o normal era 5. Eu notei, eu vi pesquisando que algumas pessoas que se alimentam plant-based, elas, normalmente, quando elas fazem esse teste, o pH dá um pouco alto. Eu queria saber se a alimentação saudável pode causar aumento do pH. Não é no sangue, não. O seu que deu é na urina. O pH da urina é algo medido mesmo. E esse pH da urina, ele pode variar com várias coisas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma alimentação plant-based, mas eu tenho uma urina mais ácida por alguma questão bacteriana, alguma questão do trato urinário. Então, eu não faria essa correlação direta. O que a gente sabe a gente tem um potencial melhor de alcalinização do organismo, ou de, vamos parar com ácido e alcalino, porque isso dá realmente uma confusão.
um potencial protetor de toda a estrutura alimentar da alimentação baseada em planta, de comida de verdade. Isso é bem mais protetor. E aí, a alimentação baseada em planta vai me dar mais carboidrato, mais fibra, isso vai deixar minha flora intestinal melhor, e ela vai desempenhar as funções dela de forma melhor, inclusive produzir substâncias no meu intestino que vão ajudar as minhas células intestinais a se nutrirem melhor e favorecer a absorção de nutrientes. Eu acho que o resumo que eu gostaria de dar para não ficar essa confusão ácida, alcalina, essas palavras todas podem confundir. Então, essa mensagem final acho que ficaria melhor para a gente encerrar. Tá bom? Eu achei que ia até terminar antes, mas não. Rodrigo, faltou alguma coisa? Eu pulei alguma coisa? Não, né? Acho que falei tudo que ele tinha colocado aqui. Então, para nosso encontro que vem, coloquem as dúvidas de vocês, mas eu vou trazer um pouquinho de uma tabela que eu fiz sobre leites vegetais, uma comparação que eu fiz sobre cálcio vindo de alimentos de queijo, comparado com o reino vegetal, que eu acho que foi bem legal, uma aula que eu dei para nutricionistas, mas eu posso fazer um recorte disso e trazer para vocês, que eu acho que vai ser interessante. Mas coloquem as dúvidas também. E uma coisa que eu tinha até separado para falar hoje, mas não deu tempo, mas eu quero falar, porque é importante, é sobre a nova rotulagem nutricional, os novos dizeres que estão aí em vigor, para vocês terem autonomia e se apropriarem na hora de fazer compra, tá? Porque a gente consome comida que está no pacote. Então, temos que saber exatamente o que está rolando. Aí eu já falei um pouquinho dos pães no começo, mas tem outros detalhes aí que podem contribuir. Tá? Beleza, queridos e queridas? Uma boa noite, obrigada pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro daqui, acho que 15 dias, né? A gente deu uma puladinha aí, acho que daqui uns 15 dias a gente se vê de novo. Ok, Ana, obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela compreensão. Se eu tiver que mudar mês que vem de novo, Noite. já peço desculpa de antemão, mas aqui a coisa tá indo. Beijos, gente. Beijos. Beijo. Tá. Tchau. Obrigada, boa noite.